Visto de Fora. Damos início a mais um Visto de Fora com a aprofundada análise de Begonha Inigas e de Olivier Bonamici. Bem-vindos a mais um programa. Recuperados dos Santos Populares, festejaram muito ou nem por isso? Boa noite. Boa noite. Eu realmente não tive muitos santos populares. Reconheço que costumo ter todos os anos. Sim. Mas este ano ainda non comí unha sardiña. Isso é muito Garanto-vos, quero dizer, nos santos populares, sardiñas costumo comer, claro. mas sardiñas de verdade, sardiñas desta altura do ano, dos santos Ainda não populares, tiveste ainda oportunidade. non comí. Mas non sei se Olivier comeu por Olivier. Oh, bastante. És um Boa noite, abusador. sim. Não fiz uma. Foi muito gira. Fiz 2 noites este ano. E uma noite estive a dançar na Praça da Alegria, no centro de Lisboa. Sim. E com a estratégia que eu sempre recomendo a toda a gente, agora tendo em conta o preço, é encher a barriga antes e depois só comer uma sardinha no máximo ou Muito uma bem. cerveja. Pelos Beber uma preços. cerveja Pois no é. máximo, mas eu enchi a barriguita e depois cheguei tranquilamente e pude dançar na boa na Praça da Mas Alegria. umas bastante. boas imperiais bebiste. Sim, com moderação, mas sim, claro. Sempre com moderação, naturalmente. Mas é verdade que este ano as miñas amigas o que me dixeran é que os preços están pelas nubes. Exatamente. Os Daí preços esta sugestão nos do santos Olivier, não é? populares. Encham primeiro a barriga e depois A festejem os economia. Santos. E no Economia. Porto correu bem, Sérgio, no É Porto. isso. Sim, tranquilo. Como Olha, que no meu correu? caso a trabalhar, não tive a oportunidade de festejar como deve Mas ser não a São comiste? João, mas Não tudo comiste tranquilo. uma sardinha? Por acaso também não, olha, junto-me a ti, ainda não Ai, comi, por mas favor. ainda temos o São Pedro. Sim, temos, No dia temos. 29, não é? Exatamente, em grande, Por em isso, grande. ainda há tempo para comer a bela sardinha. Enfim, começou bem este programa, mas há muito para analisar. Esta semana vamos aos principais assuntos da atualidade europeia. Euronet Plus. Defesa da Europa em jogo, na mais recente cimeira da NATO, em que foi aprovado um aumento da despesa com o setor da defesa até aos 5% do PIB, a cumprir até 2035, uma medida muito pressionada por Donald Trump, que chegou mesmo a ameaçar deixar de contribuir para a NATO e que levou o secretário-geral da Aliança, Mark Rutte, a dizer que a Europa vai mesmo gastar à grande, expressão utilizada numa mensagem enviada a Donald Trump. Olivier, isto mostra o quê? Subserviência europeia a Washington, muita vulnerabilidade. Qual é a tua análise? Sim, eu tive vergonha não reconhecido na subservência de Mark Rutte. Isto é para mim uma vergonha absoluta. Isto é até muito grave, lá no fundo, porque Donald Trump passou sempre o seu tempo a insultar a União Europeia e o que ele fez não estou a perceber. Tipo, é mais do que se rebaixar, como não gosto de ser ordinário, sobretudo no ar, não posso dizer mais do que isso, mas é uma vergonha absoluta. E o que é pena com Donald Trump é que para mim parece que sempre ele pode insultar à vontade e ninguém o pode responder. E lembro muito bem quando ele saiu da G7 e disse que o Macron enganava-se enganava-se sempre. Sim. Então, mas quem é que tu és, Donald, para dizer isto às pessoas? Não estou a entender eu. Mas eles não podem dizer o mesmo. Isto é que é engraçado. E vê-se a cobardia da classe europeia, na minha opinião, falta, se me permitam, nem falo da Angela Merkel, porque para mim não estava à altura de responder, mas, por exemplo, eu sei que em França havia o Charles de Gaulle, o general Charles de Gaulle, eu adorava dizer isto, do general Charles de Gaulle, só dá vontade de rir. Está na altura da Europa responder à letra ao senhor Donald Trump. E não me sinto envergonhado com este ajoelhar de Mark Rutte. E quanto, Olivier, ainda quanto à matéria de facto, este aumento da despesa, é mesmo necessário? Sim, é necessário. É boa notícia que a Europa, que o Donald Trump e os Estados Unidos, para mim, isto é uma boa notícia, que eles continuam na NATO, continuam a financiar a NATO, mas lá, numa questão do fundo, Donald Trump tinha razão, os europeus tinham que contribuir mais. Portanto, na questão do fundo, eu acho que, basicamente, é uma cimeira positiva. Uhum. Begonha, e Trump identificou Espanha como um problema, porque o governo Sánchez se recusa a cumprir a meta dos 5%. Que consequências antecipas? Eu acho que concordo con o que dixo Olivier, non me vou repetir. O Donald Trump parece o xefe disto, non? É unha vitória para Donald Trump. O xefe disto todo, ele está a mandar, a ordenar, ten a todos en orden, salvo ao Pedro Sánchez, non é? Neste caso eu acho que o Pedro Sánchez na súa semana horribilis, non é? A semana horrível para o goberno español,
pela crise política, ele chegou à cimeira da NATO e ficou sozinho, totalmente na fotografia. É incrível, não é? Mas eu acho que o Pedro Sánchez, o Donald Trump, muito mal as súas declarações, como se Espanha fosse o inimigo número 1. Porque lembra que uma coisa, Portugal vai gastar o 2% do PIB. Neste ano, ok, mas Espanha anunciou 2,1%. Mas que é o que acontece? Que o Pedro Sánchez, para min, nós fallamos en España moito na diplomacia. Há unha coisa que Portugal faz moito ben, e eu digo sempre aquí, e é a diplomacia. É mellor ás veces ficar un bocado caladiño, actuar un bocado por trás, en termos diplomáticos, as negociações. O que fez o Pedro Sánchez é mao. Por qué? Non é que se xa mao, é que fez a nivel diplomático mao, porque ele anunciou, para todo o mundo, que Espanha tiña chegado a un acordo coa NATO, um acordo co Mark Rutte, quase unilateral, non é? Quase exactamente, de que tiña conseguido o gasto de 2,1% do PIB, porque España non podía e tal. Claro, o secretario xeral da NATO, a continuación, unha hora depois, desmentiu o Pedro Sánchez, sí, e diz que España tería pelo menos de gastar até 3,5% do PIB. E a continuación, o noso Donald, como diz o noso Olivier, rapidamente encontrou o seu alvo. E o seu alvo foi España e Pedro Sánchez, son os maus do filme. E então, no aviao a criticar a España, o Pedro Sánchez, en vez de estar a falar con todos os seus parceiros, que le fala moito ben inglés, e normalmente nas cimeiras fala con todos, ficou sozinho, como un miúdo que lle facen bullying, e sozinho tamén até no canto, na fotografía de familia. Uma semana muito má, mas o problema foi que a nível diplomático o fixera moito mal, repito aquí, e o propio Pedro Sánchez anunciou unha coisa que non se pode anunciar así, porque o resto dos países, aquí há moitos países, todos, como dicía Olivier, teñen de contribuir máis, e España non pode dizer, non, nós vamos, certo, mas vamos gastar menos. Deixem-me fazer esta pergunta e peço-vos respostas rápidas, como sabem, o nosso tempo é curto. Sim. É mesmo para cumprir os 5%? Em 2035, Trump já não será presidente dos Estados Unidos. É mesmo para cumprir? Vocês acham que é mesmo para cumprir? Non, eu penso que realmente non sabemos o que acontecerá se estaremos nos cá. Que estamos en 2025, faltan 10 anos. Exato. Entón, pode acontecer, o Donald Trump, imagine, vai ter quase 90 anos, non é? Exato. E nós xa teremos unha idade, non é? Terá sido estratégia para enganar Trump? Sí, eu acho que é necesario por obxectivos e é necesario gastar máis e ser solidarios uns cos outros. Mas aquí tamén digo outra coisa, e é que os países fronteirizos, é significativo que os países fronteirizos coa Rusia son os que máis van gastar porque teñen medo. Temos o caso da Polonia, temos o caso da Finlândia. Mas deixa-me perguntar a Olivier, achas que é mesmo para cumprir 2035 Trump já não será presidente dos Estados Unidos? Sim, mas não é isso. A Bélgica jogou de forma mais inteligente. Exatamente, muito mais inteligente. Portanto, a Bélgica não vai cumprir. É um governo liberal, de direita. E o governo belga deixou entender que ia ser complicado. Não é só 2,5 até 2034. Mas não foi tão chulesco como o espanhol. Exatamente. A Espanha disse logo uma pequena birra. Nós não. A Espanha devia ter jogado a pouco a belga. Claro. Porque a belga não deixou entender que também não vai cumprir. Não, e o próprio Luís Montenegro, muito inteligentemente, o governo português, até ontem, na entrevista com o Paulo Dentinho, na RTP, explicou claramente 2,1% e que pouco a pouco se iria acrescentando. Será progressivo. Portanto, logo veremos se de facto os países da Europa cumprem este aumento de despesa com a defesa. A última semana foi dominada também pelo conflito entre Israel e o Irão. Também aí Trump parece surgir como vencedor. Mas qual foi, afinal, Olivier, o papel da União Europeia neste conflito? Da mesma forma que eu senti vergonha de Mark Rutte. Vergonha é a palavra deste programa. Sim, para mim, tenho vergonha quando Mark Rutte fala. Também tenho vergonha da impotência da Europa sobre a questão do Médio Oriente. Aliás, eu diria que foi atroz, acho eu, foi a iniciativa da França, da Alemanha e do Reino Unido, se não me engano, sobre o Irão, quando havia a possibilidade de haver um papel de moderação, de mediação, aliás. E o Donald Trump veio dizer, não, mas bom, isto não vale a pena, isto não vale a pena, não é preciso.
Eu resolvo, não é? Eu resolvo. Sim, eu resolvo. É um pouco o Daddy Trump, não é? Tipo, sim, como disse o Marco Rutte, não é? Chamou o Daddy sim, exatamente. Trump. Por isso que eu digo, o Daddy Trump é um pouco quando ele faz a sua birra e zanga-se com Israel ou Irão, parece o papá, não é? Que vai dizer aos seus filhos, bom, agora já chega a brincadeira, não é? E a Europa não existe. Ou seja, no que diz respeito, pelo menos, ao conflito do Médio Oriente, o papel da Europa foi quase no entanto. Agora, defesa da Europa, como é que, para mim, uma grande questão até filosófica, ouvi o primeiro-ministro francês, concordo plenamente com ele, François Bayrou, que disse hoje em dia é a primazia da força. E a minha pergunta é, no mundo atual em que a Rússia, Israel também e os Estados Unidos usam a força. Como é que se joga o papel da diplomacia? Eu acho que é cada vez mais complexo ter o papel mais de moderação como o papel habitual da União Europeia. Daí ser porque difícil romper o acordo. Estamos num mundo polarizado, não é? Totalmente polarizado. Aqui não se trata de bons e maus, mas é o que nos querem fazer acreditar. E nós, como pessoas moderadas que somos e analistas da atualidade, temos de transmitir sempre isto. O importante é a moderação. E então, perguntavas pelo papel da Europa. Sim. Eu fiquei também muito triste, neste caso, com o papel da Europa. Para mim, ficou um perfil no baixíssimo da Europa, muito fraco nas suas reações. Por quê? Porque temos o padrinho de todo isto, o papá, como dizia Olivier, da máfia, não é? De todo este grupo, não é? Temos que o Donald Trump, que é uma vergonha absoluta, porque o pai parece o padrinho entre a Israel e os Estados Unidos, mas é que uma vergonha. É dizer, estávamos na cimeira, há uns dias, na cimeira do C7, e realmente ele saiu da cimeira, ausentouse da cimeira para programar todo isto que tiña falado de que ia pensar 2 semanas, non sei que, e foi unha sorpresa absoluta. Eles mandaran todo. Foi quase imediatamente. Imediatamente, non deixaran tempo para nada, sorpresa, e están a enviar unha mensaxe aos Estados Unidos, mesmo somos nosos xefes, os que mandamos, e até ele está a se zangouse como se fosen crianzas con Israel e con Irán. É dizer, o Donald Trump quere dominar realmente o mundo e quer dominar esta situación no Oriente Próximo, mas o problema é que Israel, aquí temos tamén, Israel ten moito peso. E há daí ser pessoas... difícil, e a pergunta que vos faço, de ser difícil a União Europeia romper o acordo de parceria com Israel. É que vai ser, porque realmente a parceria que teñen os Estados Unidos, além da própria parceria da Unión Europeia con Israel, mas a parceria que teñen Israel con os Estados Unidos, o poder dos xudeus tamén, dentro da propia Casa Blanca, neste momento, e tamén da equipa do Trump, é maior do que nunca, pelo que me están a dizer. E então, esta parcería tamén entre a Unión Europea e Israel ten moitos tentáculos, e vai ser moito difícil romper estas parcerias e tentar atuar como se deve atuar com moderação. Sobretudo, há um país que eu acho que bloqueia muito isto na União Europeia, que é a Alemanha. E que, por um lado, também entende. Por uma razão histórica, não é? Por razão histórica, sim, a sua também. responsabilidade, não é? Perante Israel. Mas a Alemanha, que é evidente, a Alemanha e a França não falam de uma voz só. Portanto, a França foi bastante claro, denunciou portanto, os ataques ilegais, segundo a França, disto. Agora, a Alemanha tem uma posição mais complexa, por assim dizer. E é muito complicado, no caso do Médio Oriente, ver-se que, mesmo sobre a Gaza, sobre o futuro da Palestina, vê-se que não há uma posição única da União Europeia, quanto eu acho que no conflito com a Ucrânia, apesar da Hungria e da Eslováquia ser um pouco mais complexo para as sanções, há muito mais consenso da questão ucraniana. Mas está a ver, temos as sendas paralelas. É dizer, aquí os problemas que realmente temos nós como europeos, que é o tema da guerra da Ucrania, aquí fican no segundo plano e temos pasado tamén unha semana horribilis, non só a nivel do Pedro Sánchez en España, non é? E na cimeira da NATO, tamén na guerra da Ucrania, porque houve moitas mortes e houve moitos ataques, mas ficaran nun segundo plano. E no caso de Gaza, acontece a mesma coisa. Foi completamente esquecido, não é? E foi totalmente esquecido porque estábamos con todo isto de o bombardeamento dos Estados Unidos, que se Israel, que se Irán, que se non sei que. E então temos de pôr o foco no que realmente é importante, que estes conflitos continúan
e não temos solução à vista. Muito bem, está feita a análise à atualidade internacional e europeia. Vamos avançar para a atualidade nacional. Eu recordo que este Visto de Fora é uma parceria Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano, Zagreb. Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Aí está a nova lei da nacionalidade proposta pelo Governo que dificulta o acesso à cidadania portuguesa. Eu, por exemplo, Olivier, tu que estás muito ligado ao desporto, com esta lei, com esta proposta, por exemplo, jogadores como o Deco não teria jogado o Europeu de 2004, aliás, o Beppe não teria jogado o Europeu de 2008. Faz sentido? Como é que funciona nos vossos países? Começo por ti, Olivier. Faz sentido esta proposta de nova lei da nacionalidade? Eu defendo completamente esta lei, mas muito mesmo, porque para mim a nacionalidade não é uma questão de um documento, apenas e só. E 5 anos não acho normal. 5 anos, por acaso, é a mesma coisa que em França, 5 anos de residência. Não acho nada normal. Para mim, a grande questão na nacionalidade é o seguinte, eu vivo aqui há 30 anos, aliás, por acaso estou a tentar ter nacionalidade agora, podia ter tratado há muito tempo, mas é uma questão não tens que ainda já porque não adiantaste o processo, não é? Exatamente, sim. Agora, o que é importante? Tem que haver direitos. Os direitos é o quê? Cuidado que, para mim, qualquer pessoa que seja europeu ou não, vive aqui, tem que ter exatamente os mesmos direitos. Diz que a partir do momento em que vai trabalhar, que vai contribuir para tudo, isto é super importante. Não se esquecer disso. Ora, eu, em 30 anos, não sendo português, sempre tive os mesmos direitos. Sempre. E os mesmos deveres, como é evidente, não é? Bom, mas eu acho que isto é os direitos. E os deveres devem ser iguais. Portanto, mas para isso não é preciso ter nacionalidade. A nacionalidade já é outra história. É um respeito a uma língua, é um respeito a uma cultura, é um respeito a um grande passado. E quando vejo que, por exemplo, no meu caso, vou passar um exame de língua, vai ser um exame escrito em novembro, para ser o meu exame. Então, mas não é exame oral? Mas não estou a entender. Em França é preciso um exame oral? Por acaso é exame oral em França, mas enfim, também não há grande critério. Também é uma nova lei que vai ser agora em 2026, vai ser oral e escrito. Mas tem que haver exame oral. Mas o que é isto? É tu não saber os princípios. Será pá? Tens que estudar. Tu tens que estudar. Mas a nacionalidade é o quê, afinal? Então, isto é que eu não entendo nada na posição da esquerda nos últimos anos. Agora, claro que às vezes, infelizmente, a extrema-direita muitas vezes esquece, também em França, da outra parte, que é a parte dos direitos das pessoas. E tu podes ser, peço desculpa, espanhol, francês, sei lá, ou nepalês, sem ser português, mas tu tens que ter os direitos. A partir do momento em que tu compras, tens que ter os direitos, mas também tens que ter os deveres. As obrigações. Portanto, temos o Olivier concordar com esta proposta de nova lei da nacionalidade. Qual é a tua opinião, Begonha? Sí, eu tamén concordo. Penso que temos de diferenciar moito ben entre o que un permiso de residencia para poder morar nun país, residir, traballar, como diz Olivier, ten direitos e deberes, ok? Tanto se somos cidadaos da Unión Europea como de fora do espazo da Unión Europea, perfeito. Iso é o que Portugal tamén tiña deberes importantes por facer e está a tentar facer neste momento, porque estábase a deixar pasar aquí e entrar alegremente, ok? E depois chegaban os problemas porque as persoas ficaban nesta nube que ninguén sabía cuántas persoas estaban cá ilegalmente, cuánto tempo ficaban, non é? E depois temos a segunda parte, que é a parte de nacionalidade. A nacionalidade é se sentir dun país. Exatamente. É dizer, aquí non é pedir a nacionalidade porque me interesa. Sabemos que há moitos intereses. Há persoas que queren ter a nacionalidade porque lles dá vantaxes. Okay, sim, o passaporte português continua a ser um dos mais fortes do mundo, porque não é? Da União Europeia. Muito... E então a União Europeia, estamos neste espaço da União Europeia, a União Europeia é moito forte e então é interesante ser da União Europeia, non é? Ter este pasaporte da União Europeia. Mas isto significa que estas persoas, en España tamén son 5 anos, en España é exame oral tamén. Há un exame oral. En España tamén é difícil ter a nacionalidade. Unha coisa, é moito máis fácil, é dizer, máis rápido, non fácil, máis rápido o tema do permiso de residencia, unha vez que tens traballo, está tudo máis controlado do que cá, que há máis, en fin, está con un bocado máis descontrolado, como xa falamos cá, mas o da nacionalidade ninguén pode cuestionar isto. É que até agora
aqui se dava nacionalidade facilmente. Isso. Sim. Dava-se muito facilmente e fazia-se à vista, olhava-se para outro lado para determinadas pessoas, não é? Portanto, faz O que sentido. concordo plenamente com o Begonha num ponto também, que é quando ela fala do permisso de residência, não confundir a nacionalidade com o permisso de Claro, residência. sim. E, por Claro. exemplo, a pessoa, quando a mim custa-me ver fazem a fila, para quê? Mas eu espero que seja para permisso de residência. E tem que ser muito mais rápido. Tu tens um trabalho. Em Portugal tens de estar legalizado, não é? Ou seja, Claro. o processo é muito rápido. A nacionalidade é um processo que não tem nada a ver. Não Nada a tem ver. por que ser tão rápido exatamente. Tu tens de ter uma experiência neste país, tanto Muito Olivier bem. como eu sentimos-nos realmente quase portugueses, Em não é? jeito, exato, em jeito de brincadeira, aquilo que vocês defendem é que para obter cidadania portuguesa é necessário um índice de tugalidade. Ui. Vamos a isso? Vamos a isso. Índice. De Tugalidade. Mais do que fazer-vos uma pergunta, é pedir-vos a vossa opinião. Qual é a palavra mais semelhante entre o português, o espanhol e o francês? Há aqui várias hipóteses. Sim, há várias hipóteses. Vários sites de especialidade e vários especialistas na língua dizem que escolhem uma entre estas três palavras: café, flor ou hotel. Qual é a vossa opinião? Ai, giro. Portanto, Café. como é que é hotel em espanhol? Esqueci-me. Café? Não, hotel. Aí tem que ser guardado. Isso seria eu ótimo, seria perguntei como é que se diz hotel Vou em dormir espanhol, ao café. responder de café. Hotel? É hotel. Ah, sim, portanto, hotel em francês, hotel E hotel. flor? Não, flor é que não. Não, flor não, porque em francês é fleur. Claro. Flor. Portanto, Café. Café. Então vamos café. fazer um Não, não. exercício. Eu vou contar Sim, até exato. 3 e vamos dizer café todos ao mesmo tempo nas nossas línguas. Ok. Vamos a isto? Sim, mas não ao mesmo tempo, não. Rapidamente, Não. rapidamente a seguir o outro, para perceber, não é? A ver, primeiro... Ok. Portanto, Então vou digo começar. eu primeiro, depois Já, pode passamos ser. a Espanha e depois Exato. passamos ao Vamos lá. francês. Café, portanto, café. Café. Café, Ok, é muito parecido. Fogo. Flor. Flor. fleur, Hotel. 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 Qual é a vossa opinião? Uau! São as duas, hotel e café. Hotel e café. Hotel e café são sem dúvida talvez as Mas é palavras giro, mais é giro. semelhantes entre as nossas línguas. Fica aqui este exercício. Já agora, se os ouvintes quiserem comentar no site da Renascença, quando estiver a ouvir no site este nosso programa, pode deixar a sua sugestão. Vamos avançar para o negativo e positivo. Begonha, negativo da semana. Pois o negativo, como nós somos quase tugas, non é? Porque há Não persoas é negativo que ser tuga, pedem... Não, ainda non acabei. Mas digo Certo, que há eu sei, persoas estou a que brincar pedem a contigo. nacionalidade e non saben ni o que é ser tuga, non é? Mas nós sabemos o que significa tuga, non é? Que é auténticamente portugués. Então, como nós somos quase tugas, eu digo que unha coisa que a mí me custa moito e que non me habitúo, e eu acho que acontece tamén a todos os nosos ouvintes, os que moramos en Lisboa, e é de verdade que eu adoro pasear por Lisboa. O dis moitas veces que eu faço até Lisboas, vou a pé, gosto de ir a pé, apañar metro. Mas, olla, ontem precisamente estive na zona dos Anxos do Intendente, que, olla, mudou moito, en Lisboa está moito mellor, mas a calzada portuguesa e as rúas, primeiro están bastante susas, atenção. Alô, doutor E Carlos dou Moedas, engenheiro Carlos Moedas. Este aviso ao Carlos Moedas. Non acontece igual en Campo de Urique, que é o noso bairro común, o de Carlos Moedas e o meu, mas nesta zona de Intendente e dos Anxos encontrei moito susa esta zona, moito bonita, de ser que gañou vida, mellor o ambiente, é verdade, e a calzada portuguesa está pésima para Fiquei andar. o negativo Por favor, Limpem. contrólese, temos de Há que escrever investir na calçada, nos limpem, por calceteiros, nos bons calceteiros, que aquí é unha escola de calceteiros fantástica en Lisboa, mas os bons calceteiros, e é unha imaxe de marca de Portugal e tamén de Lisboa, ok? Negativo da semana, Olivia. Sim, parce que como passei alguns dias num fim de semana no Algarve, o negativo e positivo, para mim vai ser o Algarve, portanto, ponto negativo, ponto positivo. Ponto negativo, para mim, tem a ver com as doses de comida que eu diria cada vez mais francesas no Algarve. E eu admito que eu não tenho paciência com isto, eu admito. Por exemplo, em Lagos, há um restaurante, não vou dizer o nome, porque é publicidade negativa, eu não costumo dar o nome quando é negativo, mas muito conhecido em Lagos. Bem, a meia dose de frango, digo-te uma coisa, faz-me lembrar a França. É
que é uma vergonha, mas do tipo, tu tens que comer, uma pessoa normal, tens que comer 2 meias doses ou 3, vai, é uma loucura. Mas tu estás cheio de fome aqui, parece que estou em França. Não, mas parece a França, a morrer de fome. E este conceito, eu juro-te, estou a falar sério, às vezes espero que este conceito fracasse, por uma razão que é, os turistas não vêm num país que é para não ver apanhar o que é que apanha nos outros. E lá fiquei muito triste a dizer, uau, meu Deus, o conceito vai ser assim cada vez mais, vai ser o preço a subir e a dose cada vez menos a comer no prato. Para isso a França existe, se me permite a brincadeira. Olivier, teño-te de dizer eu dar algumas diquiñas da zona do Algarve. Mas eu conheço. Mas é verdade que mas fora das zonas muito turísticas é verdade que também ainda podem Algarve é autêntico. Também podem comentar no site da Renascença e sugerir onde é que se come bem em todos os sítios do país. Sublinhada esta indignação do Olivier, vamos ao positivo da semana. Begonha. Pois o positivo, se me permiten, isto vou atravesar, digamos, un bocado o Atlántico, non o Atlántico, a fronteira tamén o Atlántico, porque estou a falar do Jean Paul, que é un inmigrante, ou era un inmigrante resgatado nunha patera nas Illas Canarias pela Guardia Civil Española, que equivale a GNR en Portugal, e ele ficou tan contente, tan agradecido pelo tratamento recibido por España, pelas Illas Canarias, pela Guardia Civil Española, que decidiu entrar na escola da formación da Guardia Civil Española en Ávila, que é unha escola difícil, unha formación difícil, e esta semana ele xa ten o diploma, é mesmo Guardia Civil, e ele dice unha coisa, eu quase xoraba, porque diz, estou tan agradecido a España e as guardias civis que me salvaran a vida, que evitaran unha morte segura, que nos trataran tamén, que eu quero axudar os migrantes que cheguen e ser tamén Guardia Civil. Eu achei isto fantástico. E da parte portuguesa para mí, porque teño de falar de algo de Portugal, e tamén teño de falar de comida, non é? Non vai ser só o noso Olivier. Olla, unha coisa que eu adoro, que son as ameixoas en Portugal. Eu xa disse aquí neste programa moitas veces, porque eu sou dunha terra, na Galiza, unhas ameixoas fantásticas, as ameixoas de carril, mas que se preparan dun xeito totalmente diferente. A miña mãe prepara que unha maravilla, mas é tudo como máis forte. O sabor da ameixoa, aínda que fique moito ben, fica como máis disfrazado. Eu adoro as ameixoas a bulla ao pato. Adoro. De cualquier maneira, en cualquier tasca. É verdade que ás veces a ameixoa é máis pequena, non ten tanta cualidade, mas, olla, isto de ir á praia, cos pés na areia e beber unha imperial e comer unhas ameixas a bulla ao pato e facer así barquiños como pau, isto é sertuga ou non sertuga? É, sim, é o mellor da semana, eu fiz isto esta semana. O positivo da Begonha, vamos ao teu positivo, Olivier. O positivo é a cidade de Lagos, no Algarve, portanto, falava pouco do negativo, num restaurante que serve doses francesas, que é um restaurante muito conhecido. O positivo é Lagos, que é uma cidade, eu adoro, cada vez mais cosmopolita, e há cada vez mais passeios pedestres de uma qualidade brutal, e depois os mercados de peixe em Lagos, que é magnífico. Eu, às vezes, penso assim, faltam-me 16 anos, acho eu, as contas para me reformar. Eu acho que a minha reforma será lá. Eu acho que sim, porque de manhã, sim, sem dúvida, porque de manhã ir lá passear no mercado, ver os besugos e as sardinhas todos a mexerem. Oh, meu Deus. E tu vais comprar isto, depois tu vais beber o teu copo de vinho branco, e logo a seguir tu vais fazer o teu passeio esperar, depois uma cesta, onde tu vais ressonar. Vais engordar, Olivier, vais engordar mas muito. Mas pouco importa, não sou o wokista da comida. Já estou farto do wokista da comida. Já estou farto do que sim, vou engordar. Sim, não, então qual é o problema? E assim, pelo amor de Deus, deixa-nos comer tranquilamente besugos, sardinhas e ficar um pouco gordo, se não te importas. E com vinho branco, faz favor. Mas sim, será Lagos o meu ponto positivo da semana. O teu ponto positivo, e eu sublinho essa frase, não sou wokista na comida. Muito bem, fica aqui bem sublinhado, com este programa já a cheirar a verão. Sem dúvida, estamos já no verão. Muito obrigado pela vossa... E cheirar a férias, não é? Muito obrigado pela vossa presença, um grande abraço, abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau. Visto de fora.